Bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do podcast Além do Crédito. E eu estou aqui, meu nome é Josenberg, o grande Berg, né? Estou aqui com meu sócio Luiz Felipe, o nosso querido Antônio Júnior e o nosso querido Alan. E o maior intuito, o principal intuito desse podcast é dividir com vocês a nossa experiência, o empreendedorismo, o que nos trouxe aqui, a experiência que a gente pode levar para você que está iniciando um negócio, talvez você não saiba o caminho, para onde ir. A gente não teve tantos professores, mas a vida nos ensinou os tropelos, as dificuldades, e graças a Deus estamos aqui para compartilhar de forma descontraída, de forma verdadeira, para que você entenda e que você possa aproveitar esse ambiente para que, de alguma forma, a gente possa ajudar as pessoas que estão iniciando, estão começando. Então, esse podcast ele tem muito mais do que falar de crédito, ele é além do crédito. E eu queria pedir já para a gente iniciar essa conversa aqui de forma bem à vontade e falar um pouco do início da nossa jornada, né? Que, para quem olha hoje, para quem vê hoje, é fácil, meu Deus, como os meninos cresceram rápido, mas não foi tão fácil como a gente, né? Muitos pensam que foi, e também a gente sabe que as dificuldades que nós passamos nos forjaram e nos trouxeram até aqui. Então eu queria que a gente compartilhasse um pouco. O Luiz pode começar, Júnior, Alan. Juninho, vamos pular o fatídico dia e começar a história pelo nome, né? Eu acho que tudo que a gente já vivenciou antes do início da Valor Promotora, eu acho que é o que ficou no passado, o mercado já conhece. Eu acho que a gente está nesse momento aqui para compartilhar boas histórias e bons momentos. Eu acho que o nome já é o início de tudo, é a pedra fundamental, e quem, de certa forma, levantou essa bola e que prontamente a gente já chegou e acatou diretamente foi o Júnior. Eu acho que ele pode iniciar já por esse caminho. Na verdade, assim, não foi nada pensado previamente, né? Como vocês falaram aí, a gente vai pular o fatídico dia, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, lembrar Desculpa de cortar, o fatídico dia, o pessoal pode achar que é um ano, né? Não, o fatídico dia que a gente resolveu A gente saímos do projeto antigo, Isso, exatamente. Que foi um certo trauma, mas que tudo tem um propósito. Né? Exato, eu acho que assim, existiram comentários naquela época em que talvez seja uma oportunidade da gente deixar claro que não existia nada combinado, enfim, foi coisa realmente que quando Deus coloca a mão acontece. E o nome também, a gente pode deixar claro aqui que foi de Deus também, né? Não foi nada pensado ou que foi levado para uma empresa de marketing para trazer, não. A gente estava conversando, né, em um grupo de WhatsApp e veio à minha mente o nome Valor, que as pessoas às vezes ligam o nome Valor para o produto que a gente representa ou trabalha, que é crédito ou dinheiro, e nada tem a ver com isso, né? Eu acho que o nome Valor, ele surgiu do nosso principal pensamento, da pedra fundamental da empresa, que é de valorizar as relações, né? Seja essa relação com o nosso colaborador ou com os bancos que a gente representa. Eu acho que o nome vem disso e não tem nada a ver com o que a gente representa de crédito ou de financiamento. Verdade. E interessante que quando a gente começou a falar sobre isso, qual o propósito da gente estar aqui? A gente começou a falar não da marca, não de nome. Nós começamos a falar qual o propósito. A gente tem que trazer algo, o nome da empresa tem que representar algo que realmente nós desejamos, queremos viver, né? E aí a gente começou a pensar, e Júnior, acho que foi um dia depois, a gente trouxe... Desenhou até a marca, né? O que é que a gente... Ele desenhou a marca no peito, você não sei de nada foi aquilo. E eu lembro que ele fala assim, rapaz, o que é que a gente não tinha? O que é que a gente tanto deseja? O que a gente não tinha em todas as experiências profissionais que a gente teve, que a gente busca e que a gente quer levar para quem esteja conosco. Que aí veio valor, porque a gente quer ser valorizado. E a gente quer valorizar as pessoas. Então, o nome, ele já nasce com um significado forte. Foi na hora, gente. Foi de imediato. A gente... Meu amigo, que... Não cogitou nem outra possibilidade, né? Esse é o não, por quê? Porque a gente sabia que ia nascer algo que realmente estava no nosso coração. Não foi um sentimento, não. É algo que a gente queria viver, desejava viver, e a gente colocou aquilo como projeto, e hoje a gente vive isso. Porque, graças a Deus, todas as pessoas que trabalham conosco, não só os parceiros, como os colaboradores,
todos eles sabem que nós valorizamos. Por quê? Porque a gente nunca se impôs como uma relação entre patrão e funcionário. A gente sempre teve um relacionamento de amizade. Claro que a gente sabe que existem limitações, né? Porque no mundo do empreendedorismo a gente precisa saber as nossas funções, tal, mas fora isso, a gente sempre teve uma atitude de valorizar os nossos colaboradores, os nossos parceiros, e aí a gente vê que o nome realmente tem um real significado. E a gente faz questão de lembrar isso todos os dias. Todos os dias. Todas as decisões que a gente vai tomar internamente, e a gente sempre pensa nessa pedra fundamental, né, como o Luiz falou. E não tomamos nenhuma decisão que não se baseie nisso. Eu acho que isso é muito importante. Maravilhoso, isso é tremendo. E aí, vou pegar um gancho aqui, vocês vão A gente iniciou um trabalho e aí começou primeiras especulações, porque... Não, mas vamos voltar um pouquinho. Porque depois do fatídico dia, eu vou até voltar um pouco antes da marca. A gente estava num restaurante aqui na cidade, chama Bar do Feijão, e a gente olhando, conversando entre a gente, vamos fazer o quê? Né? E a gente meio que, naquele momento surgiu a ideia de montar a empresa, e aí veio a história do nome. E onde é que a gente vai encontrar uma sala? A gente não queria estar no centro comercial de Natal, que é na Cidade Alta hoje, a gente queria estar um pouco afastado. E aí prontamente, a Alan vai contar um pouco também aí, prontamente a Alan também abraçou o projeto. E a gente foi para o OLX, procurar uma sala. E é uma das coisas que a gente conversa muito, principalmente quando a gente está entre os nossos amigos, entre o pessoal dos bancos. São as oportunidades que Deus colocou, uma atrás da outra, né, mostrando para a gente que nós estávamos no caminho certo. A gente entrou no OLX, a gente encontrou uma sala semi-mobiliada para 5 pessoas que não tinham recurso nenhum naquele momento, tinha as suas contas que iriam receber, mas existia uma necessidade de sobrevivência durante o período da empresa, e que isso foi um cuidado muito grande que a gente teve. Então a gente tinha um orçamento limitado, mas Deus colocou para a gente um lugar, vamos dizer assim, perfeito. Foi o nosso primeiro passo, e aí, como o Alan já veio, ele também faz parte dessa construção, não só comercial e empresarial, construção física, porque nos primeiros móveis a gente pegou uma caminhonete, né, do meu sogro, a gente foi lá no Armazém Ribeiro, a gente cortou toda a mobília, e o sogro de Alan, ele nos ajudou a montar esses móveis, e ali começou o sonho. Ali a gente deixou a estrutura pronta para começar do zero uma história que hoje, graças a Deus, nós olhamos para trás e sentimos muito orgulho, né? Eu acho que Alan também pode falar aí alguma coisa, principalmente desse início, para que a gente possa ir entrando nesses novos passos que você vai colocar, exatamente. Na verdade, Deus tem sido maravilhoso com a gente, com todos nós, comigo, principalmente, até esse momento, se a gente for pegar um caso específico primeiro, até esse momento, o que foi que deu errado? Quando a gente imaginasse que alguma coisa podia dar errado, tinha um conserto no meio. A gente parou ali, apartamos uma operação, vocês conversaram, eu acredito que... Eu não sei em que momento, Luiz, mas eu liguei para você, preocupado, né? Realmente a gente estava preocupado, a gente precisava inventar alguma coisa. A gente tinha uma empresa pronta, mas ninguém sabia o que fazer. E eu liguei para Luiz, dei uma ideia, não sei se ele vai lembrar da ideia que eu dei a ele. E aí ele me tranquilizou, disse, fique tranquilo, amanhã a gente conversa. Aí prontamente eu me acalmei e conversei com minha esposa, né? Eu acho que é importante, Alan, a gente fazer um parênteses aqui para que... Tem muita gente que conhece a nossa história, mas tem muito parceiro novo também chegando na empresa que talvez não conheça. E que fique claro para todo mundo, a gente está falando de um início onde todos nós, a gente fazia parte de uma empresa e todos nós fomos demitidos no mesmo dia. E a partir dali é que está acontecendo essa história aqui. Não, só para lhe cortar aí um pouquinho, você me perdoe. Sim, então, assim, ninguém pretendia fazer... Ninguém pretendia naquele momento, naquele dia que a gente apartou, criar valor. Ninguém pretendia fazer isso. Foi criado a partir do momento da necessidade. Então, não sei em que momento vocês conversaram sobre isso. Eu conversei num momento com o Luiz, mas a ideia já estava montada e ele estava contando comigo, assim como vocês. E agradeço a Deus por todos os dias por fazer parte de ter criado isso com amigos. Eu não estou aqui só com empresários, só negócios. Não são só negócios. A gente tem amigos aqui seguindo adiante, sempre caminhando da forma correta. Então, nesse momento que a gente criou, né, essa parte de montagem, se você olhar lá dentro da empresa, tem imóveis que foi a gente que montou, ainda está lá. Os que nós montamos, nós que fomos para lá, pintamos,
Montamos as Verdade, mesas, e pegando tem mesa lá um- que a gente criou. Pegando um... Tem um lenço aí. Muita emoção, né? Sei não, mas vai, continue. Pega lá. Eu lembrei agora do dia que ele tava pegando. Inclusive tem uma foto muito boa, depois a gente vai jogar aqui, né? Você segurando o quadro, segurando a Júnior, porta. e porque eu e Luiz montando eu estava tudo. trabalhando muito, alguém tirou a porta, me dá essa porta que eu vou fazer um... Naquele momento ali, aquele esforço, a gente pintando, fotos pintando, que vai aparecer aí pra galera que tá assistindo. A foto da gente pintando, preparando a sala, algo espetacular, né? Isso tudo no meio de um turbilhão, né? Exatamente. Porque Fizemos isso em uma porque semana, viu? a gente tá falando aqui, o Uma podcast, semana. interessante a gente colocar isso aqui. O podcast, ele existe para quê? Qual o propósito do podcast? É fazer com que aquelas pessoas que estão iniciando, ou até que já tem um negócio, não desistam e saibam que existe. Todos passam pelos mesmos problemas. Talvez maiores, menores, mas assim, todos vão passar por problemas. E o interessante é o seguinte, a gente já nasceu com muita negatividade, muitas palavras de maldição, muitas palavras ruins. Então você, às vezes, você vai abrir um Mentiras, negócio, né? o que a Alan falou Mentiras a também, nosso respeito, no mercado positivo, inteiro. o Júnior colocou, né? A gente não pretende sair, fomos demitidos. Mas até uma demissão, até uma crise, né? Como uma vez eu falei isso, uma semana atrás eu falei isso com uma parceira que eu aprendi muito, né? Que a gente tem que entender que toda crise, ela vai exigir uma mudança, mas nem toda mudança exige uma crise. Então, às vezes, você vai fazer mudança na sua vida, você precisa passar por crise. Mas toda crise que você passar vai exigir uma mudança para que você possa vencer. Então, assim, a crise que passamos teve um propósito. Nos levou a um lugar alto. Por quê? Porque nós vencemos a crise. Juntos. Então, esses obstáculos também nos moldaram. Então, só estou colocando isso aqui para deixar bem claro que as pessoas, você está aí, você está começando o seu negócio, você está passando desafios, principalmente o nosso negócio, que vai além do crédito, porque não, a gente não veio falar só do crédito aqui, você está passando um momento difícil na sua vida, talvez você esteja assistindo agora o podcast e não esteja ligado ao crédito, esteja com outro negócio. E você teve um percalço, alguém disse, como ouvimos falar várias vezes, me disseram que para mim que eu não tinha onde cair morto, que a gente não ia aguentar. Na primeira briga ia acabar. Na primeira briga ia acabar, ia brigar, eu Júnior principalmente. Disse que a gente ia brigar na primeira semana, né? Na primeira semana, porque Júnior realmente é um cara extremamente maravilhoso. Mas enfim, foi coisas que ouvimos que a gente... Aquilo entristece o coração, entristece, mas a gente sempre... Isso Mas talvez motiva mais. Isso nos fortaleceu. A gente se juntava e disse, ó, né? Uma vez realmente eu peguei uma briga com o Júnior e pá! Vamos decepcionar essa galera que tá. Aí eu falei pra torcendo ele, não sei contra. se você lembra, eu disse, Júnior, nós vamos dar para essa galera a nossa energia, vamos deixar acontecer o que eles estão Eu profetizando. acho que é natural, né? Todo relacionamento Positivo. tem, seja ele profissional, seja ele... Enfim, ele vai ter algum momento de crise. E hoje estamos aqui. E nem com foi a o Romero. primeira. Sai daqui. Nós temos um relacionamento maravilhoso, mas porque os conflitos existem e foram nos moldando. E nem foi a Exatamente. primeira e nem será a última, né? Positivo. A gente vai se desentender em algum momento, mas Só trouxe esse contexto, desculpa, eu não vou deixar você falar. Não, mas... Eu só trouxe esse contexto para mostrar que esse é o propósito da gente. Nós somos humanos, somos falhos, nós sofremos, nós padecemos muitas vezes, mas também aprendemos a sobressair, temos a resiliência, nós sabemos se adaptar às circunstâncias difíceis e estamos aqui hoje porque vencemos esses obstáculos. Então, é notório que as pessoas têm que entender isso, que você também pode vencer, né? Com certeza. Então, vamos embora. Não, e é bacana você levantar esses pontos, porque como você falou, esse podcast ele pode atingir as pessoas do consignado e não. Né? Aqui é um bate-papo de 4 amigos, né? Tem um outro aqui só ouvindo a conversa, Já tá pra tem cá. um outro também aqui, mas enfim, são 4 amigos que iniciaram um sonho, né? E uma vez a nossa a dona da primeira sala, a gente disse, ó, não se preocupe, não são 3 sonhadores. Ela olhou, não, vocês não são sonhadores, não, são 3 realizadores. E essa era a nossa realidade. Naquele momento, talvez a gente não conseguisse enxergar daquela maneira. Porque tudo no início gera muita ansiedade, muita dificuldade. Às vezes você fica, pô, será que vai? Será que não vai? Será que a decisão que eu tô tomando é a correta? E é bem do que você falou. Às vezes o cara tá assistindo aí, ele tá muito preocupado e ansioso se vai dar certo ou não e esquece do dia, né? Do dia 1, que eu acho que é o que a gente tem que entrar aqui. O dia 1 que a gente montou todos esses móveis, que a gente abriu o sistema e viu tudo zero. Isso. Aqui começava
a nossa história. E aí, durante alguns dias, a gente vivia a incerteza daquela rede de parceiros nos acolher ou não, porque por mais tempo de mercado que a gente tivesse, credibilidade e uma série de coisas, existia a concorrência. E a gente tinha que entregar o nosso melhor para o parceiro e, consequentemente, ele acreditar na nossa história para que ele pudesse nos apoiar. E alguns parceiros de cara já apoiaram, né? Outros parceiros que são grandes parceiros hoje não tiveram a confiança no momento, mas é uma coisa que... Naturalmente, exatamente. A gente entendeu isso, mas a gente sempre levou oportunidades para que a gente pudesse ir construindo essa história. Então, assim, da minha parte, eu fiquei, de certa forma, muito ansioso em fazer a parte comercial. E eu saía muito com o Berg, porque quem me conhece, eu fui gerente comercial na Paraíba, né, na minha antiga empresa, depois eu fui regional, superintendente, e aí a gente cuidava da parte comercial, mas eu sempre tive uma referência muito grande na Paraíba. E aí eu e Beck fazia Paraíba, Alain Júnior fazia o Rio Grande do Norte, e aí a gente iniciou, e aí eu ficava muito ansioso, e num determinado momento houve a necessidade de eu me recolher um pouco mais, porque dentro da estrutura da empresa hoje, mas já naquele momento era necessário, eu fiquei mais na parte administrativa, mesmo gostando mais da parte comercial, mas a gente entendeu que por questões de perfil, por esse cuidado que a gente tem na operação em entregar o melhor para o parceiro, eu terminei ficando ali e aí a gente foi caminhando, né? E vieram grandes amigos e vieram grandes instituições que no decorrer desse processo eu acho que, Berg, você como host desse novo empreitada, eu acho que vale a pena trazer. Eu acho que como o primeiro banco hoje está numa outra história, mas que também está presente com a gente, é o Matheus, né? O Jefferson do Digio. E o Matheus. Jefferson, grande Jefferson. E chegaram no momento exato, Matheus. Eu vou tentar me controlar. Matheus, que na época hoje faz parte da Credit Franco, tá na diretoria do Credit Franco, né? Faz parte do o controle comercial, tá com ele lá e tá bombando, um grande sucesso. Matheus já fazia parte do Bradesco. E não tinha conhecimento da gente, né? E a gente começou a fazer tivemos uma parceria, começamos a trabalhar e vender o Bradesco, e aquilo foi crescendo e chamou a atenção do banco. E aí eu acho que foi a virada de chave, né? Assim Pode continuar. Foi a virada de chave, foi de fato a entrada do Bradesco em parceria com a gente, e a gente é muito grato. Hoje o Bradesco se tornou Digio, né? E vocês dois primeiro compraram a ideia, né? Era um produto era novidade o produto. A gente inclusive, Luiz até entrar mais ajudou a construir também. Que aqui é além do crédito, mas a gente vai ter que falar de crédito praticamente toda hora, né? Mas vocês iniciaram, vocês dois na Paraíba, e compraram essa ideia primeiro desse produto, que era uma portabilidade, né? E, enfim. E depois a gente fez uma aposta, quem venderia mais e tal. Claro, a gente tá nós perdendo. ganhamos, claro que, né? Não, vocês ganharam primeiro mês. Toda humildade, né? Mas enfim, aí depois eu falava, isso aqui funciona desse jeito, a gente tá perdendo time, a gente tá perdendo tempo, a gente tem que fazer assim, e a gente comprou a ideia também, mas eu acho que o Bradesco, pra Valor Promotora, né, na época Bradesco, acho que era Bradesco Promotora ainda. Bradesco Financiamento. Era Bradesco Financiamento. Então, foi uma virada de chave, né? Mas assim, isso a gente já está adiantando um pouquinho da história, mas eu acho que eu quero pegar um gancho aí nessa frase que o Luiz falou agora há pouco tempo, da questão da ansiedade e das incertezas, né? É natural todo negócio, principalmente quando você não tem um lastro financeiro por trás. Que ao contrário do que o mercado dizia, que existia uma empresa que estava por trás, e nem lembro qual era o valor que tinha depositado da nossa conta. Milhares de dólares. Sei lá, na época, não me lembro se era 500 mil reais que tinha depositado na nossa conta para que a gente começasse essa operação, e até hoje eu estou esperando esses 500 mil chegar na conta dessa empresa. E na verdade, não. Luiz citou Na verdade, só que eles falavam isso, mas eu lembro que eu cheguei a dormir. Essas são as boas histórias. No banco do carro. Não, essa é Mas... Claro, tô brincando aqui, mas é verdade. Olha, não é que a gente não tinha, né, a grana e tal, mas imagina, eu com 3 filhos, né, alugado, tinha um carro que eu pagava a prestação. Verdade. E eu tinha que vender. E eu tinha um concorrente que a todo momento saía dando placa, dando tudo para todo mundo. Eu chegava lá,
Eu olhava aquilo, Um abraço. tal, e falando mal da. Porque podia oferecer Esse uma cara não oferta tem de nada, mão. esse cara não tem nada. Eu me lembro que um dia, na cidade de Cajazeiras, eu fui, porque eu juntava a grana e mandava para casa, para os meninos, né? Se virando. E eu levantei aquele dia, fui no banheiro, tomei um banho no banheiro do posto de gasolina. Banheiro bem. Tudo bem. Voltei, olhei no retrovisor do carro, retrovisor. E eu disse, irmão, Eu não aguento, não. ou eu vou ter Tem que fazer ou vai acontecer. ou racha, Só não tem essa pra onde opção. correr. Só tem essa Agora opção. Não tem mais. Né? Eu disse, Não tem mais volta, Não não. tem mais volta. Eu olhei e disse assim, agora, e eu lembro que eu fiz, dei umas tapas no meu rosto, dessa forma aqui, eu disse, agora é você! E fez desse jeito que eu tô fazendo. E eu fui fazer a primeira visita, eu cheguei lá, bom dia! Aí eu pensei, me ajuda. E quando eu ia ver, vendia R$1.000, R$2.000. Mas tudo bem. Eu não desisti. E aí o parceiro começou a entender que eu acho que a leitura é justamente essa. Cara, tô começando agora, pá. Ele vem aqui, faz essa rota, não tô vendendo. E começou a vender, começou os R$500 mil, começou 1 milhão, 2 milhões, enfim. Isso também serve para as pessoas que estão enfrentando um obstáculo, entender o seguinte, você é o único responsável pela sua vitória. É óbvio que as circunstâncias, elas nos fazem desanimar, ficar triste. Eu chorava, dizer, Eu acredito que todos nós aqui teve esse momento também de pensar em desistir. Mas dizer uma coisa não que eu ia dar aprendi, certo. Exatamente. eu nunca permiti que as pessoas vissem a minha lágrima. Por quê? Porque eu sabia que elas não podiam resolver o problema. Elas tinham que ver o melhor que eu tenho. A minha alegria, a minha determinação. E isso acontece e só acontece na sua vida o sucesso, o melhor, quando você determina isso na sua vida. Você precisa dar o seu melhor. A tristeza, o momento difícil, é uma coisa que você tem que resolver internamente com Deus, independente da sua crença. Mas toda vez que eu saía para trabalhar, eu saía convicto de que ia dar certo. Como a fé mesmo, lá em Hebreus 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Eu sabia. Eu tinha uma esperança, eu não enxergava ela, mas eu tinha convicção que a esperança ia se materializar. Então, eu acredito que isso faz muita diferença na nossa vida. E Eu fez, não né? sei o tamanho da responsabilidade que vocês sentiram em qual momento. E se em algum desses momentos vocês sentiram vontade de desistir, eu nunca tive. Eu confesso que eu nunca tive. Eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Momentos de responsabilidade foi um que o Luiz citou agora, quando a gente criou o sistema, que a gente fez aquela nossa primeira reunião no chão. Fizemos a oração, a Ilha olhou pra gente e fez agora com vocês. Aquilo ali parece que incorporou, disse, agora eu tenho que dar conta do negócio, que não é só o meu filho que tá lá atrás. Meu menino acho que tinha 3 anos. Não era só meu menino, não era só o seu. Tinha eles também, tinha ela, tinha Isaac e tinha Micael. Pra gente dar conta, fora o nosso, que a gente sempre teve a premissa de primeiro eles, empresa eles, depois a gente. Sempre foi assim. Então ali me preencheu quando eu abri o sistema, que eu vi a página em branco, ali começou o jogo. Com nenhum parceiro cadastrado. Começou zero. o jogo agora em branco. E eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Eu tinha gente dentro de casa que perguntava se eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Tem certeza? Vá procurar um trabalho de carteira. Entendesse? A gravidade do negócio. E deixar bem claro que é outra coisa importante, né? Que a vida é feita de escolha. A gente estava falando agora há pouco, já falando contato, já vai estar aqui. A gente tinha uma escolha, porque o mercado correu atrás de todos nós. Uhum. Todo mundo Exatamente. queria contratar profissionais Eu acho que que- estavam eu em acho alto que, sei nível lá, naquele momento. 4 horas depois que o mercado anunciou a saída da gente, eu acho que todo mundo aqui dessa mesa tava tinha 3, empregado. 4 propostas de trabalho. Sabe? Graças a Deus. Então, assim, E claro, eu quero também deixar bem claro, eu não falei isso aqui, mas o que aconteceu com a gente foi muito. Eu acredito muito de Deus, porque Sim, claro. juntar as Da nossas forma como vidas, os aconteceu, nossos né? Com certeza objetivos, absoluta. os nossos sonhos, os nossos conflitos, e encaixou e Deus nos abençoou desde o primeiro momento. E aí foi acontecendo, pessoas foram chegando, né? E as coisas foram acontecendo. Eu acho que é importante também trazer Thales aqui também. Né, Não, com certeza. Mas eu vou dar um aqui. Cadê Caçulinha pra eu trazer uma aguinha pra gente? Vai passar 1 hora aqui e a gente não bebe mais não. Cadê Caçulinha? Caçulinha, por favor. Obrigado, Caçulinha.
Eu dei um Faustão aqui reclamando. Só reclamando reclamando aqui. da questão da responsabilidade, ali pra mim foi aonde virou a chave da responsabilidade. A partir daqui é com a gente, ponto e acabou. Eu não sei em que momento foi o de vocês, se foi lá na mesa antes de decidir o nome. Pra mim, trabalhei intensamente naquela semana, que a gente fez uma semana, a gente criou nossa empresa ali, montou o que precisava montar. E quando o sistema abriu, que a gente fez a oração, e aí ele olhou pra mim e disse, agora é com vocês, tem que dar conta do recado, não tem volta mais não. O passo que foi pra lá, não volta mais. E não vai voltar. Até hoje, Deus abençoou e que assim seja. Amém. 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 E essa trajetória, ela foi construída, né? Durante 2 anos, nós 4, praticamente, foram 2 anos. 2 anos. Foi a 4 chegada anos de já? Thales. 4? Thales e os meninos. 2 anos e Ia fazer 2. durante esses 2 anos que a gente teve bastante dificuldades, eu acho que trazer aqui nome de algumas empresas parceiras pode ser que a gente esqueça de alguém e acabe gerando algum tipo de ciúme, mas tiveram grandes empresários e grandes amigos que nós construímos no decorrer desse processo, né? Porque no início é tudo muito difícil, existia muito boicote, a gente tentava credenciar, o pessoal ia por trás, não credenciava, alguns bancos já compraram a ideia de cara, então no tempo eu acho que foi o Itaú, a gente começou a credenciar, e depois a gente veio, eu não lembro se foi o PAN, aí logo depois começou a vir alguns Banrisul veio também, e aí eu não vou lembrar bem a sequência, né? E aí depois desses 2 anos, a gente já um pouco mais maduro, já um pouco mais estruturado, e aí veio Thales e Nadilson, né? No primeiro momento veio Thales, Nadilson e a equipe de assistente deles, que hoje uma, graças a Deus, foi contemplada com essa bênção aqui, e o outro já não está mais com a gente, mas Thales e Nadilson que vai participar, já vai entrar já aí, para conversar um pouco sobre a história dele também. E a gente acabou tomando um pouco mais de corpo, né? Mas nesses 2 anos... Acho que foi um outro ponto de inflexão. Flexão. É isso mesmo? Isso mesmo. Exatamente. Então acho que foi um outro ponto de inflexão, né? O primeiro foi com aquela chegada do Bradesco, quando a gente viu aquele produto e a gente incorporou a nossa produção, né? Eu acho que um outro ponto de inflexão foi a chegada de Thales e Nadilson, que a gente começou a abranger outras áreas que a gente ainda não estava atuando, né? O Bradesco acabou sendo a nossa identidade, né? Isso. Durante muito Jefferson. tempo. Durante um bom tempo. Lembrando que no início, me corrija se eu estiver errado, tentamos as portabilidades, acho que umas 15 portabilidades naquele início, naquela operação de alteração de parcela, de redução de parcela, e reprovaram 13. E aí Jefferson foi lá para dentro da empresa e pagou das 13, ele pagou acho que 12. Luiz, que é pra 11, lá junto. ele e Luiz. Aí foi quando vocês abraçaram o projeto, foram pra rua, tacaram a bota na venda e esfregaram na cara da gente, né? Isso mesmo. Pra gente comprar a ideia também. Ali foi uma virada da chave porque criou uma janela de negócio. A gente estava sendo boicotado na rua. Os bancos que já tinham na praça de mercado, todo mundo tinha condição. A gente tinha um nome forte, mas tinha que entregar algo mais, alguma coisa mais. E aquilo ali... Uma coisa virou a diferente, chave na da verdade. gente, virou a chave da Né? gente. Não entregar mais do mesmo que o mercado já E estava... também, usando isso, é importante a gente deixar claro que ninguém constrói nada só. Uhum. O relacionamento ele é fundamental em qualquer empreendedorismo, em qualquer pessoa que sonha em crescer. Ninguém faz nada só. Então, assim, a gente poderia ter ficado só nós 3 e dado continuidade e contratar os gerentes, mas a gente também iniciamos um modelo onde a gente tem o sócio de operação, que aí entrou primeiro Alan, e aí Thales. E aí só não Nadilson. vai contar como é o modelo, não, Não, senão não, o povo vai porque copiar, né? Quer E aí, festejar? Thales, vem pra cá. Vem pra cá, meu lindo. Thales, vem pra cá. Alô, meu lindo. Tamo junto. Obrigado, queridos. Tamo junto, misturado. Bora. E aí, pegando um gancho pra gente dar continuidade aqui, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar um caminho, meio... Peraí, por que você tá chiando? Começou, né? Não começa a porque, chiar, na não. verdade, Começou. Berg, por favor. Se contenha. Você não fala chiando, então não Se inventa. porque, contenha. na verdade, eu me empolguei um pouco. Pra variar. Se contenha. Faz parte. Se você começar a chiar, eu me levanto e vou Com embora. toda humildade. Mas a outra coisa aqui... Quem é, como é que é o nome? Quem tá na frente? É? Host. Host. Eu sou o host. Fica na tua, mamãe. Você é o chefe, né? Quem sou o comanda chefe. aqui é Quem manda você. aqui sou eu, então fica quieto na tua. Que manda. Mas tu vai pagar também. Então eu já quero passar a palavra aqui para Thales, porque é fundamental. Thales
já um gestor, um gerente já de sucesso no mercado, fazendo diferença, bombando. E ele viu uma oportunidade de pessoas que estavam querendo não só dividir, mas somar. Né? E ele entendeu e viu, que eu tenho certeza que isso fez a diferença na vida dele. Ele percebeu que não ia ter só sócio, mas ele ia ter amigos, e hoje nós temos essa relação maravilhosa. Vai lá, meu lindo. Primeiro de tudo, a gente falou muito de Deus, então eu queria deixar uma passagem que está lá em Romanos 8:28, né, que tem muito a ver sobre o que a gente está falando, que é: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Então ele fala muito sobre propósito, sobre o que a gente tem e daquilo que foi desde o início, né? Eu saí de uma empresa que eu sou grato, sempre fui grato, sempre vou ser grato. Desde o dia que eu saí de lá até o dia de hoje, eu sou grato e falo isso a todo mundo, não nego isso a ninguém. Inclusive tenho amizade com todo mundo, não tenho um problema com ninguém. Mas eu fui em busca de um propósito. Né? Eu fui em busca fui buscar um propósito. Fui buscar algo maior, fui buscar uma situação melhor e, como vocês falaram, tive proposta de assumir até a região inteira. Me chamaram para ser regional da parte do norte, que eu nem conhecia. Para cuidar da Amazonas, aquela parte toda de cima, eu não aceitei. Chamaram para cá também, eu não aceitei. Chamaram para ser sócio de outra empresa também, não aceitei. Então, não... Eu realmente eu saí já certo do que eu ia fazer. E vocês até, quando eu cheguei, disse: e aí, você precisa de quê? Eu disse: nada. Eu preciso só de material para ir para a rua. Porque eu não queria ter... Deixa eu atrapalhar aqui. Foi. É um podcast, a gente pode, não tem Pode, problema nenhum. pode. Né? Deixa eu atrapalhar. Eu tô imaginando você de canoa. Eu tô imaginando você de canoa com aquela coelheira que você chegou na empresa. É verdade. E Meu outra Deus coisa, do céu. ele tá numa dieta. Ele tá passado eu lá acho que pro outro. o mais gordinho aqui, acho não, sou eu, mas o gordinho Você tá lá. acha? Você acha? Você é o alicerce dessa empresa. Você é a nossa âncora. Amém. Não, e o bom que ele diz assim: eu acho que eu sou o mais gordo, que eu acho. Mas Desculpa eu, atrapalhar. não trouxe Mas é balança, porque foi eu, um pensamento. Foi um pensamento. Eu A imaginei canoa, ele e o pessoal de parecia canoa. um Ele panda. sentado pra poder fazer. provavelmente a canoa podia virar, porque, né? peso Mas naquela realmente- época eu acho que Itália tava mais ou menos dessa largura. Não, Né? eu saí, quando eu cheguei, eu tava pesando 145 quilos. Olha, você Olha pesa só. quanto? 133, bem Cento- menos. Ele era é. bem mais obeso, né? Era 146, o olho era preto, né? Não, Tinha nada uma contra. faixa. Que a gente deve estar bem claro aqui, né? A gente Não, era questão pessoal, a gente- né? estamos obesos. Isso. Inclusive, vamos vencer. Vamos vencer. juntos. Já venci 20, desses 144, tô com 118, então já foi um bocado. Vamos vencer, vamos vencer a obesidade e vamos trincar. Ficar trincado, saradão. Mas... Desculpa, não, É porque eu tenho e... pensamento vendo. De quando... A mesma coisa que aconteceu com o Alan também, o pessoal, não, você é louco. E eu saí na pandemia, né? Então, eu saí durante uma pandemia. Realmente foi um desafio muito grande e eu não queria nada. Eu queria só trabalhar, porque eu sentia que eu tinha que ter o desafio de ir atrás mesmo. Vocês são testemunhas que eu não pedi um centavo, eu não pedi garantido, eu não pedi... Quero no mínimo isso, quero aquilo. Não, eu cheguei, eu quero só trabalhar. Só quero me mostrar como é. Lembro que Júnior abriu um Excel pra mim. Se vender tanto, dá tanto no Excelzinho. Eu não esqueço nunca naquele café. Eu olhei assim, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Excel desse, mas vai dar certo. Mas que não era mentira, não. Era tá? não, Diferente verdade. do que os outros mostram Não, aí. é Ó, se você verdade. vender tanto, ganha tanto, ali era verdade. O spread batia bem direitinho, tá E certo? você hoje é um cara próspero, graças a Deus. Glória a Deus. Próspero porque posso ajudar outras pessoas. Amém. Amém. É isso. Eu quero pegar... Mas peraí, só o gancho da pandemia, né? Porque aí eu lembro de várias histórias, mas uma que, meu Deus do céu, beira a loucura, porque naquele momento de crise sanitária, né? A gente, Berg, já com 140 quilos. mas, assim, eu tava com vamos deixar de lado, peso. peso. É porque é uma característica de um Não ganha uma vulnerável, roupa, né? não. Um Não, vulnerável amigo, naquele momento. Era vulnerável. Você era vulnerável. Não, vulnerável para o momento. Para o né? momento, Pandemia. Berg. A gente não pode Inclusive, brincar. eu estava viajando com luva, máscara. Berg, deixa eu contar a história Conta, real, conta. certo? Vai lá. Vou contar a história real. Da luva e da Enquanto o mercado se recolheu, né? E a gente tinha muita dificuldade porque estava na transição do físico para o digital. Isso. Graças a Deus, assim, Só explicar um pouquinho, porque pode ser que alguém que veja físico pro digital, a questão é da o modo formalização a formalização do contrato, né? A formalização da operação da em operação si. de crédito. Isso. E que a pandemia terminou facilitando muito porque os escritórios fecharam as portas, então fisicamente não poderiam realizar o atendimento. E o cliente, na comodidade da sua casa, conseguiu finalizar. Só que a gente tinha um legado. A gente tinha uma quantidade muito alta de contrato, porque naquele momento a gente já tinha uma venda razoavelmente expressiva. E aí
eu olhei pra Berg e disse, bora, a gente tem que recolher, porque não tem carro de linha, não tem ônibus, não tem nada. E a gente na loteria de encontrar restaurante, porque era uma dificuldade, né? Era um apelo até das mídias para que tivesse lugares abertos para os caminhoneiros, uma série de coisas para não parar o abastecimento de uma forma geral. E a gente botou uma bermudinha a gente botava uma bermudinha de praia, botava uma camisinha básica e ia embora. Porque quando a gente chegasse lá no parceiro, por mais que a gente não estivesse lá com o propósito de visitá-lo, de toda maneira a gente estava fazendo uma visita. Às vezes levando uma palavra de apoio porque existia um familiar adoentado. Às vezes o cara não estava acreditando muito no segmento, mas por causa da situação e dentro do contexto sanitário também, ele ficava um pouco apreensivo e inseguro, e a gente meio que levava isso também, mas o risco era muito grande, porque a gente tinha nossas famílias, a gente... Os próprios parceiros, né? Eu lembro que um certo dia, Luiz, só pegando gancho, um parceiro jogou o físico pra poder chegar. Exatamente. Não chega aqui não, você é doido! E jogou, e eu fui lá e recolhi os físicos. Então, E graças a Deus, assim, Deus nos cobriu todo esse período, e estamos aqui, né? Graças a Deus a gente conseguiu. Tem umas histórias boas aí da época da pandemia, né, velho? Que a gente foi pra Fortaleza no auge. Acho que Fortaleza, eu acho que era a capital com o maior índice de morte na época. Foi onde estourou, né? E a gente precisou ir lá para justamente resolver um problema de físico, né? Que a gente tava bloqueado. E chegando, a gente precisava levar isso para lá. E eu disse, Berg, a gente tem o que fazer não, a gente tem que ir, vamos, não bate e volta. E a gente foi, saiu daqui de Natal e foi pra Fortaleza em um volta, dá quantos quilômetros pra Fortaleza? Eu não sei, dá uns 500 alguma coisa. E a gente sem nada pra comer, né, com o restaurante tudo fechado. Eu acho que a gente foi resolver o problema. Eu disse, Berg, eu não vou descer não, porque na época eu morava com minha mãe, minha tia e minha avó, 3 idosos, né? Eu disse, eu não tenho como descer não. Você vai, bota uma máscara aí, bota umas luvas, desce, joga isso aí lá e vem embora. E foi assim que foi feito, né? A gente foi, voltou em cima do rastro, parou num posto, que o cara tava atendendo numa janelinha, assim, ele jogou uma coxinha e uma Coca-Cola, assim, pelo buraco, como quem diz aqui, vai embora daqui, pelo amor de Deus, e foi mais uma história da pandemia. Que é justamente, a gente vê quantos obstáculos. É interessante que a gente tá batendo esse papo aqui, que tem coisas que a gente não para falar todos os dias, né? Sim. Paramos vai agora, lembrando, a gente vai lembrando do nada. Então, se você vê que a gente enfrentou momentos difíceis, né? Então, não foi só uma crise de mercado, foi uma crise geral, a gente teve uma pandemia, algo que nunca tinha acontecido nessa proporção, exatamente. Não. Então, assim, a gente passou por vários obstáculos. E a gente teve que reagir muito rápido em determinadas situações. A gente teve que se adaptar. Exatamente. Né? Que é uma coisa que exige... Retirou todo mundo da empresa muito rápido. A gente, outra coisa importante. Né? A gente colocou todo mundo no home office muito, muito rápido, né? A gente sentou e decidiu, não, vamos colocar o pessoal no home office e a gente vê como é que vai acontecer. A gente não tinha experiência disso. E naquele momento foi a decisão mais acertada. A gente, de certa forma, conseguiu preservar os funcionários dessa mobilidade, né? Mas também rapidamente, quando as coisas normalizaram, a gente trouxe de volta, porque já existia um problema de saúde mental, o pessoal muito tempo em casa e tal. Então, assim, a gente também teve toda essa preocupação, e isso mostra que, às vezes, no decorrer do processo, você precisa ter agilidade nas tomadas de decisão para que você mude de direção muito rápido, né? Naquele momento, a gente tinha uma crise sanitária que, como o Beck falou, a gente não tinha noção, ninguém sabia, quanto né? tempo ia ser, exatamente. Até onde ia. Então, existiam muitas notícias, existiam muitas situações que eram sempre levadas à tona, e a gente muito preocupado com a saúde de todo mundo, e rapidamente a gente tem que tomar essas decisões de às vezes mudar a estrutura, às vezes mudar a estratégia ou fazer alguma coisa, mas isso também fica um ensinamento para quem está nos assistindo, que as decisões elas precisam ser tomadas de forma muito rápida, né? Não precipitadas, mas rápidas, porque determinadas situações exigem esse tipo de comportamento. E não significa dizer que a sua decisão vai estar certa, né? Exatamente. Então, assim, você tem que tomar a decisão de maneira rápida e corrigir se tiver errado de maneira rápida também. Exatamente. Positivo. Tanto quando a gente foi decidir isso, que acho que foi antes de todo mundo, a questão de home office, antes de ser lei, porque antes teve a lei, quando chegou, foi para todo mundo fechar mesmo, mandar todo mundo para casa. Mas até antes a gente fez isso, né? E logo depois, eu acho que mesmo sem a lei também, muita gente voltando, a gente esperou um pouquinho. E depois que de um tempo, eu acho que você não lembra o tempo, a gente trouxe o pessoal novamente para a empresa, que tem uma adaptação que é uma situação que a gente passou o quê? Quantos? 8 meses, 9 meses? Por aí. Eu não vou lembrar o certo, mas... E assim E tinha logística de físico, porque ainda tinha, então tinha pessoas que trabalhavam no setor de formalização, que a gente tinha que colher o contrato na empresa, levar para lá, pegar malotes, enfim, era uma série de coisas que a gente terminou fazendo durante a pandemia, mas que graças a Deus
tudo correu bem e a gente seguiu, né? Já pegando um gancho, por tudo que a gente falou, que a gente vê que é pouco tempo, né? Se eu colocar um modo falar, então assim, é um início, é um primeiro episódio, a gente quer compartilhar nossas experiências, mas é de fundamental importância que a gente avance um pouco no que aconteceu, né? Chegou meninos, a gente deu uma evoluída muito grande, tanto o Thales quanto o Nadilson, o Alan já estava na operação. Eu queria lhe cortar, porque eu acho que era importante, Thales, falar um pouquinho do início dele, né? A gente falou do nosso, onde o nome da empresa saiu do zero. Quando ele chegou, já existia um nome, e assim, eu queria saber, Thales, assim, que você falasse aqui pro pessoal se de fato a dificuldade ela foi a mesma, ou se naquele momento foi mais simples porque a empresa já existia ou não. É uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que eu nunca lhe perguntei isso. Não, realmente você nunca perguntou. Assim, teve as duas situações. Aqui no Rio Grande do Norte, você já tinham algumas visitas, então já foi um pouco mais fácil. Muito embora alguns parceiros não tenham ido ainda por certo receio, né? Que depois da minha chegada foi onde deu... Não, então realmente eu vou. Aí começou a vir mais parceiros. Mas na região ali de Pernambuco, na região de Sergipe, não. Foi basicamente como vocês mesmo. Zero. E ninguém sabia quem era Valor, ninguém sabia de nada e muita gente abraçou, né? Você vê que a região, principalmente a região como Sergipe, que é um estado que eu amo de verdade, que a gente estava lá mês passado, é um estado que me acolheu. Foi o estado que eu comecei a ser comercial, né? Aí o estado que eu assumi a primeira gerência foi no Sergipe, que eu tenho bons amigos lá, graças a Deus. Então, pessoas me abraçaram. Você vê que o resultado veio em Sergipe, o resultado veio no início e até hoje a gente mantém esse resultado. Mesmo sem ter uma pessoa local. É um estado realmente que... É um estado acolhedor, é um estado acolhedor que ele recebe muito bem, o pessoal é muito bacana, eu amo demais Sergipe. E aquela rota, você faz a rota, vocês não tiveram a oportunidade, mas vocês vão ter, que a gente visitou tipo 5 cidades num dia, e você consegue fazer 5 cidades de boa. Assim. Rapidinho. A 200 e poucos quilômetros. Você vai fazer a maioria da estrada tudo boa. A vegetação bem verdinha, assim, paisagem. É muito bom de se viajar para ali. Eu gosto demais. Então, nessa região foi um pouco mais complicado. Mas a gente conseguiu. Né? Graças a Deus, você já tinha um lastro, já tinha... Principalmente a questão financeira já era muito sólida, né? Naquele início já era sólida, hoje é mais ainda. Então, essa parte também ajudou, mas... Não foi tão fácil como o pessoal pensa, não. Mas foi mais fácil que de vocês. Eu quero fazer uma provocação aqui, que eu acho que é de fundamental importância, principalmente as pessoas que trabalham com a gente, os parceiros, já sabem disso, né? E é difícil falar de si, né? Eu, como fazendo parte da sociedade da Valor Promotora, da história da Valor Promotora, é um pouco mais difícil, mas é que é uma realidade. A gente construiu algo tão sólido. E aí eu digo na questão operacional, de atendimento, de toda a infraestrutura que a gente gerou, que a gente conseguiu reproduzir, a gente consegue reproduzir isso regionalmente em todos os lugares. E aí eu quero que você confirme isso, porque é o que a gente viaja muito juntos, então se você percebe isso, então essa identidade que a gente tem de atendimento, a gente leva para todas as regiões, né? Eu lembro que na última visita que a gente fez, onde vocês foi em Sergipe, que uma parceira sentou com a gente e tal, eu acho que a gente não tinha tanto contato com ela, e ela perguntou o que é que vocês têm de oferecer diferente. Foi em Pernambuco. Pernambuco, foi? Diferente, e eu falei de imediato. Foi a primeira pergunta dela, ela falou assim para... Eu pergunto assim, a diferença está aqui, somos nós. Você está falando com os donos da empresa, nós somos uma empresa regionalizada, nós temos um atendimento ímpar, em todos os aspectos. Então eu digo assim, está aqui meu telefone, já abri daqui, quantos parceiros? Estou falando com você, mas quantos parceiros eu atendo também direto? Nós temos essa forma direta de trabalhar, a essência, a abertura, e que a gente não quer perder. E a gente tem um ganho muito grande com isso, por quê? Porque hoje nós temos sócios de operação que quando chegam, como o próprio Sidney, que não está aqui hoje, mas que está na Bahia, que é uma operação nova da gente, né? Que chega, o parceiro ele trata diretamente com o dono, com a visão do dono da empresa. Então isso é um diferencial muito grande. A tomada de decisão é mais rápida, né? Enfim. Se tem informações mais privilegiadas, se tem informações de mercado, como o Júnior falou, decisão é mais rápida, então o valor que nós oferecemos para o parceiro, ele é um diferencial, ele não é da boca para fora. Se você pegar qualquer parceiro, inclusive, além do crédito, vai trazer também parceiros aqui. Então a gente vai ter parceiro, olha aqui para mim, você vai estar aqui
conosco, conversando, falando abertamente, claro, sempre o lado bom, nada de ruim. Não tem também, não existe. Não, né? vai falar o Mas- lado ruim também, Não, se mas se quiser. existisse, Aqui é de verdade. a gente abafaria, mas tudo bem. Tem Então- falando do que você disse, a gente frisa muito essa questão do que a gente fala, né? A gente vai na visita, fala, mostra. E eu tive a experiência de uma parceira que eu cadastrei no sertão de Pernambuco, né? Quase 1.000 quilômetros da gente daqui. Que a gente também não tem uma pessoa lá, sou eu que vou fazer, às vezes a Alessandra me cobra. E eu falei, ela passou um mês, aí mandou 2, 3 contratos, testou, vendeu um mês, aí ela fez questão de mandar uma mensagem para mim. Realmente tudo que você me vendeu funciona. Tudo que você me vendeu funciona. Estou aqui para elogiar. Isso é bacana, eu acho que isso também está na nossa essência, né? A gente nunca deixou de cumprir com nenhum combinado, seja isso com parceiro, seja com o nosso colaborador. Eu acho que está muito na nossa essência aqui. E de quem chega também, a gente Isso. faz questão de dizer, cara, se você prometeu, independente do que você prometeu, se você deu a sua palavra, vai ser cumprido. E essa é uma das maiores preocupações que a gente tem desde o início, né? Verdade. Se a gente voltar um pouco à história e falar os pormenores que a gente tende a pular, porque é natural, a gente vai dizer que quase 8 meses você passa sem tirar retirada nada da empresa, porque a empresa ela começou se pagando, mas não sobrava o suficiente para que a gente fizesse retirada por causa da necessidade de uma composição de um caixa. E aí depois você vem de forma muito gradual, cuidando disso, para que tudo isso que vocês falaram aqui, tudo que Thales falou, e se Deus quiser vai ter parceiros que vão estar aqui falando e constatando, que todos os compromissos que a gente pudesse firmar fossem de fatos honrados, que esse sempre, eu acho que foi a pedra fundamental da nossa empresa também, além de valorizar nossas relações, sejam elas comerciais, pessoais, mas ter muita seriedade com a questão da entrega do serviço e do financeiro, né? Não é porque eu tomo conta disso, não. Isso é a essência da nossa sociedade. A gente sempre pautou muito a seriedade na questão financeira, pautou muito a seriedade na entrega do serviço. Se nós falhamos por algum erro, alguma coisa, enfim. Somos humanos, né? Exatamente. Somos eu acho que humanos, acontece, mas 99,9% do tempo a gente está ali na linha com muito cuidado para que não comprometa o serviço nem a nossa credibilidade junto com o parceiro. O que eu falo muito é que erros, eu digo isso ao próprio parceiro, eu digo erros acontecem em todo canto. O que você deve ver é como esse erro é corrigido. Como o problema ele é tratado. O problema vai ter. E aí você cai tem problema, nesse sentido aí que a gente estava acabando de falar, né? De você estar lidando diretamente com quem pode resolver o problema, Isso. é que faz com que ele Positivo. sinta lá na ponta que de fato se resolve. Você tem problema com seu pai, você tem problema com sua mãe, que foi quem ele criou, você tem problema com sua esposa, com seu marido, com seu filho. Como é que você vai ter esse problema com uma empresa que você trabalha? Agora tem. Agora é como se resolve. E aí, inclusive o nosso tema já diz tudo, né? Além do crédito. Além do crédito. Então, assim, a gente não vende o crédito. Não o vende o trabalho, além. E eu sempre digo, uma coisa que é importante, falo para toda a equipe comercial. Eu digo, olha, nós não vendemos produto, nós vendemos serviço. Serviço. E o serviço está ligado diretamente a quem eu sou, a quem eu represento, né? O que eu ofereço como pessoa. Ninguém consegue separar. Não adianta, você não consegue separar isso, o serviço que você está oferecendo, o crédito da pessoa que é. Então, a gente faz questão de manter a nossa palavra, de fazer com que a Valor Promotora seja realmente responsável em tudo aquilo que promete e faz. E a gente entrega sempre o melhor. E é isso que a gente quer levar ao parceiro e mostrar também que você que está entrando no empreendedorismo, você que está entrando no mercado, tem que levar em consideração isso. Não é só o que eu vou fazer, é como eu vou fazer. E a gente faz isso, modesta parte, com excelência. Já estamos se aproximando aqui. Né, eu até falei com o Caçulinha ali para ver se ele conseguia esticar um pouquinho o tempo, porque a conversa estava boa e poderia faltar alguma coisa, mas bom, eu não sei. Você vê quanto tem isso... alguma... vai esticar mais um pouquinho? Não, como é que tá? Se vocês tiverem mais assunto, a gente estica. Vocês acham? É só E pra aí? gente... Se for, a gente vai continuar no assunto aqui, a gente Não, porque dorme a aqui gente- hoje. É. Assunto o aqui que tem eu quero entrar aqui, assunto eu acho tem que muito. de fundamental importância, Que a gente tá mais ou menos no meio da história, né? a gente falar do momento atual que nós estamos vivendo. Mas Porque, também assim, é bom gerar expectativa pro próximo também, né? mas assim, hoje a gente tem que entender o seguinte, nós estamos apresentando aos parceiros quem somos. Isso. E o propósito disso aqui. Então a gente tem. O que eu quero que eu estou falando parceira, que a gente não fala só com parceiro, vem muita gente. A gente fala pros amigos, exatamente. Os amigos, Os e familiares, familiares, todo mundo. Enfim, as pessoas que vão nos acompanhar, elas vão entender que nós temos realmente bagagem, nós temos
vivemos o que estamos falando. Não estamos aqui, que é isso que eu temo demais. Júnior não gosta muito desse negócio de coach, essas coisas, que eu respeito muito, acho que cada um, né, tem a oferecer. Eu não gosto de coach, não. Peraí. Isso aqui vai passar em vários ele lugares, é então bem peraí. cruel, não é que eu não gosto de coach. Eu acho que para que você seja coach, ensine alguma coisa a alguém, você primeiro tem que ter feito. Pronto. E aí é fundamental isso. Isso né? aí é o que eu básico. penso. Pra mim, É o que na eu verdade, penso. é o básico. Né? Eu não tenho como lhe ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Aí, eu não sei se você Verdade. concorda comigo, né? Concordo. Não é que eu não Isso gosto mesmo. de coach, não, pelo amor Mas de vamos Deus. passar isso aí, que gera outra polêmica, que não gosta de polêmica. Então, eu acho que é importante a gente falar o que a gente está vivendo hoje. Então, inclusive nesse percurso, se a gente fosse falar coisa por coisa, aí isso é muita coisa. Por quê? Porque nesse meio termo a gente começou a fazer algumas inovações, né? E a gente também tem que falar aqui, muitos bancos tivemos oportunidade, mas tem um outro banco também muito importante, C6, nossa vida, que hoje nós somos muito fortes aqui no C6 Alto, que é Júnior que cuida, na função de Júnior hoje está ligado diretamente ao C6 Alto. Você tá querendo dizer aí, justificar alguma coisa pra alguém, não? Que perguntou o que é que eu fazia? Não porque para não achar que você não faz nada. Mais uma polêmica, eu adoro polêmica. Polêmica é bom só o demais. primeiro. Podcast tem que ter polêmica. Tem Né? que ter polêmica. Tem que jogar então, aqui porque é onde isso aumenta a audiência, gera tá audiência. Ele não está desocupado, ele tem uma função muito importante na empresa. Quer contar como é que foi? Só os números. Olhem só os números. A indicação de Júnior. Na verdade, assim, a gente tá brincando aqui, mas isso foi um boato aí de mercado, né? Que chegaram perguntando no parceiro. Não, Onde está? E o que é que o Júnior faz na O que é que empresa? o Júnior faz na Qual empresa, a função hein? dele? É só assim, tirar o dinheiro. Ei, no te final falo do com você. mês. Eu não faço nada. Povo fofoqueiro! É, fofoqueiro. Fofoqueiro, rapaz. Não, mas falando. Eu acho que a gente tá dando um pulo gigante na história, mas eu o acho salto, que a gente, falando um pouquinho dessa operação. Qual a diferença né? de salto e pulo? Pô, explica. Eu tenho O dificuldade. salto, ele é Não tem diferença é nenhuma, algo, foi só pra- O pulo é curto, o salto é longo. Ah, Desculpa. tudo bem, obrigado. Agora eu entendi. Agora é verdade mesmo. Você pode pular e cair no mesmo lugar, é Positivo. verdade. Obrigado, viu, Beto? Agora você Salto. me gerou um novo conhecimento. Você não é só um poço. Você é um poço de conhecimento Obrigado, também. obrigado. Obrigado, viu, querido? Mas eu entendi isso, a ironia. Mas assim, falando um pouquinho da operação, eu acho que foi um ponto também que eu me lembro, que foi a chegada do C6 no mercado. E me acendeu na época eu me lembro que eu liguei pra vocês, eu acho que até que quem trouxe a novidade na época foi Murilo. Murilo, que é amigo nosso aqui, Murilo. hoje faz parte de uma empresa da Credit Franco, mas ele quando trouxe essa novidade, ele fazia parte de uma outra empresa. Ele falou, tá chegando um banco e tal. E eu me lembro que eu falei com vocês, bicho, isso pode ser uma grande oportunidade. É um banco novo, Uhum. né, que a gente pode agregar aqui a nossa marca, ser forte aqui no mercado nessa marca. E parece que eu tava Tendo uma visão, né? tendo uma do- visão, é. porque de fato hoje a gente é reconhecido por ser forte nesse banco, né, por ter uma operação aí bem robusta, e nos trouxe uma oportunidade que foi o financiamento de veículo. Inicialmente, essa ideia surgiu lá em São Paulo, a gente estava em uma reunião e trouxeram essa ideia para Berg. Ele disse que estava com interesse, até o cara pegou meu telefone, até pegou o telefone da gente e passou surpresa não, né? É tudo direcionamento. Tudo tem um propósito. Na hora certa ele procurou quem? Positivo. Aí eu me lembro que quando surgiu essa ideia, a Berg fez, se vira. Foi. Eu disse, tá bom, deixa eu me virar aqui. E assim, era um negócio bem do nada, né? Até pro próprio banco estava iniciando essa operação junto a parceiro. Não, já mas existia. você tem que contar a história da assinatura do contrato. É importante. Não, é verdade. Eu, entre todos aqui, talvez seja o mais... Qual é a palavra, velho? Você é o, Cuidado no que você vai dizer. você é o mais Cuidadoso. cuidadoso. Pronto, obrigado pelo cuidado. Eu achei que você ia falar outra coisa. Mas assim, então quando Tá chegou esse contrato, né, dessa prestação de serviço, dessa parceria com o banco, eu disse, não vou assinar isso aqui não. Existiam algumas coisas lá que eu disse, isso aqui não tá legal, talvez isso aqui gere um problema pra gente, um risco aqui maior do que a gente deve correr e tal. Berg, não, homem, assine, como tudo dele é dessa forma, né? Aí veio uma voz Veio uma do voz além e e disse- disse, assina. Diz assim, assina essa porra. Corta isso também. Pra não, ele fala Você assim. bota só um pi, tá, Lucas? Assina essa porra. Então, e aí eu tive que assinar. E eu fiz todo um meio campo, né? Liguei pra Luiz, convence Júnior. A gente tem que assinar esse negócio. E o Júnior assinou. E graças a Graças Deus que a a gente Deus. assinou, né? Amém. Hoje Foi Deus é um... Peça a benção. Deus abençoe, meu filho. Não, eu tô dando graças a Deus, não é a você não. Mas enfim, então iniciou, né, essa operação que
Eu me lembro a primeira visita, Leonardo, que hoje ele não faz mais parte da instituição, mas ele veio para cá, a gente viajou daqui para Mossoró, visitando as lojas. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de loja de carro que existia lá nesse mercado. Na primeira visita a gente não conseguia nem credenciar as lojas ainda, estava só fazendo meio que um estudo, entendendo como é que o C6 estava posicionado no mercado, se o pessoal já conhecia, se não conhecia. Enfim, não foi fácil, como nada no início é fácil, né? Teve muito ajuste, mas graças a Deus essa operação ela só cresceu desde o início para cá. No início eu tive muito cuidado de... Conversei com os meninos, vou precisar sair da operação de consignado praticamente 100% para entender se de fato isso aqui é bom pra gente, né? Então eu saí completamente da operação e fui me dedicar a isso. Então no início eu fiz questão de ir credenciar as lojas, de entender todo o processo, para que num próximo passo, depois que eu tivesse conhecimento da operação, a gente contratar gerentes e, enfim, hoje a gente tem 5 gerentes que estão, né, dessa operação. A gente tem uma operação bem robusta. A gente já ganhou prêmio, inclusive, a nível nacional, em segundo e terceiro lugar. Prêmios, né? Se essa pessoa que perguntou o que você fazia, sem entender, se ela tiver a oportunidade de ser convidada para o evento em janeiro, eu espero que ela sente numa cadeira na frente para ver novamente você subir lá no palco, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos dizer assim, chancelando um belíssimo ano de trabalho, que eu acredito que está por vir. Eu não tenho acesso às informações, mas... O melhor está por vir. O ano foi fantástico, graças a Deus a gente teve não só do alto, mas do consignado também. Está sendo, né? Exatamente. Vai ser uns anos... Melhores Mas anos. enfim, só para uma outra oportunidade a gente pode falar com mais detalhe, mas a operação hoje do C6 alto, né, que a gente está em 5 regiões, a gente tem 5 gerentes, a gente tem uma operação muito robusta, a gente é primeiro lugar em algumas regiões, deixando para trás aí instituições que têm anos e anos desse mercado, e tudo fruto de um trabalho que começou lá do zero também, Positivo. como consignado, como valor. E que Deus colocou a mão desde o início, né? Colocou a mão Porque desde até o início. então a gente estava com receio de assinar o contrato, mas Deus foi lá e Deus é tocou. bom. Até que nos Porque o diretor do banco, esse nosso amigo, né? Que a gente tá falando da instituição, mas a gente fez grandes amigos lá. Né? Muito obrigado. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Não. Em nenhum momento. Marcílio e André, quando nos levaram até São Paulo, né? Grandes amigos também, que hoje não estão mais presentes junto com a gente, mas É importante falar deles. eles foram eles que de certa maneira também nos colocaram na vitrine. Então, em termos de parceria, eles não tiveram vaidade nenhuma de colocar um parceiro, um filho no colo e levar até as instituições financeiras e dizer, estamos aqui, a gente está construindo isso junto. Aquelas que vocês têm relacionamento direto, vão lá, visitem. Eu lembro muito bem André e Marcílio, vocês têm que estar aqui mais, moço. Vocês têm que ser vistos. Eu lembro disso Entendeu? também. Vocês têm que ser vistos, moço. Venha mais para cá. E eles sempre nos apoiaram e junto com o C6, né? Que eu acho que a nossa história no C6, lembrar do C6, né? Aí a gente vai lembrar de Bucha, Zé, todo mundo. E não lembrar da Crédito Franco, não tem. Então o Marcílio e André naquele momento nos abraçaram e foi uma coisa mágica, porque da mesma forma que eles abraçaram a gente, nós abraçamos eles também. Porque existia uma história que uma segunda empresa nos convidou até São Paulo enquanto nós estávamos fechando com ele. Eu acho que essa história vale a pena ser contada, eu não sei nem quanto é que está o tempo aí. Não, pode contar. Mas a gente estava em Minas Gerais e nós fomos convidados por essa segunda empresa que queria, de certa forma, também fechar negócio conosco. E quando a gente chega em São Paulo, a gente é recebido num belíssimo restaurante. As pessoas foram extremamente cordiais e fizeram excelentes propostas. Mas, como a anfitriã falou, nós chegamos tarde. O negócio já tinha sido fechado e, assim como tudo na vida que a gente fez, a gente sempre foi muito firme e correto nas nossas decisões. E vocês me corrijam se eu estiver errado. Foi uma das decisões mais acertadas que nós tomamos. Verdade. Desde então. Porque Foi uma virada de chave. Outra virada de chave. dali em diante, a gente criou uma conexão genuína com empresa que de fato se preocupava com a gente, não como um parceiro, mas como uma extensão. Era assim que eu sentia. Que era assim que Marcílio e André cuidavam da gente. Em determinados momentos eu brincava as coisas com o Marcílio, com o André e tal, mas você percebia que eles tinham cuidado e tinham zelo com a gente. Isso junto com a presença do Matheus e, consequentemente,
tudo que correu. E quando a gente volta, dá esse salto agora eu voltei um pouquinho, mas quando a gente volta para cá, a gente percebe o legado que eles deixaram, né? Eles partiram num acidente aéreo que ocorreu em janeiro de 2023, foi isso? 22? Não vou lembrar aqui. Um momento muito triste pra gente, mas que o legado deles ainda se perpetua durante todos esses anos. E nós continuamos cada vez mais fortes e mais conectados com a Crédito Franco, o que nos proporciona viver em uma competitividade diferenciada no mercado, né? Então eu faço questão de falar porque eu acho que foram pessoas que Deus colocou na nossa vida, né? Matheus inicialmente como Bradesco, depois Marcílio e André, e hoje a Juliana, o Eduardo e toda a família da Crédito Franco que está junto com a gente, né? E a gente não podia passar por aqui sem lembrar desse ponto importantíssimo da nossa história, né? Teve outras empresas muito importantes também que desde o início nos ajudaram, mas eu acho que um ponto histórico que vale a pena contar aqui é como a Crédito Franco entrou na empresa e como eles conduzem essa parceria, que não é só uma parceria comercial. Eu acho que eles entendem a essência do nome da nossa empresa e eles carregam essa conexão, valorizando essa relação. E outra coisa, Luiz, pegando um gancho, acho que é muito importante, isso aí é uma experiência de vida e que eu acredito demais, né? Independente do que você faça, mas eu estou falando aqui no negócio especificamente, quando você faz negócio com amigos verdadeiros, ou até melhor, quando ao fazer negócio, no mundo do negócio, você cria amigos, isso é de fundamental importância para o sucesso de qualquer negócio. Para tudo. Existe um Provérbios 27:17, diz assim: como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro. E é interessante, porque você não consegue amolar uma faca com plástico. Uhum. O ferro tem que ser amolado com ferro, né? E o amigo só pode ser afiado com um amigo. Então a gente encontramos muitos amigos. Deus nos deu, graças a Deus, a graça de termos amigos. Thales, Adilson, Alain, Luiz, Júnior, nós somos amigos, né? E além de tudo, nós criamos muitas boas amizades, né? Por isso que é importante falar de Marcílio e de André, que realmente, não é porque se foram em vida, já tínhamos uma relação muito grande, falava com o Marcílio sempre, ligava. Enfim, nós temos Matheus, né? E aí a gente começou um relacionamento com o Juliana também, que está à frente da Crédito Franco, com o próprio Eduardo. E a gente vai criando o próprio Buchala. É difícil falar nomes porque a gente... Exatamente. Né? Mas eu vou falar aqui. Porque tem um ciumento também. Tem. Gustavo. A Peppa Pig. Gustavo. Te amo, Gustavo. A Peppa. BMG. A Peppa. Fala da Peppa. Anthony, você é lindo, né? E tem outros, é pra mentir. outros. Nós temos Isaac do Punk, que eu amo demais. Nós vamos lembrando de alguns aí que a gente... Vitor do Punk, que sempre nos recebe muito bem lá. Lá em Maceió. A gente tem Bruna também, né? Que é... Grande Léo. Bruna perturba pra caramba. Bruna do C6, que ela é maravilhosa. Perturba pra caramba. Essa parte aí tem que cortar. Não, porque é importante, porque é uma perturbação boa. Eu quero que os gerentes façam essa perturbação. Bora, Bruninha, Tô brincando, viu, Bruninha? Então nós temos o Marcelão, grande cabeção, Marcelo, cabeça de nós todos. O grande seu Marcelo. Jefferson, né? Nem se fala Jefferson. Ele tá desde o início. Desde o início, o cara que nos acompanhou. Nós acompanhamos, ele acompanhou nossa evolução, nós acompanhamos a evolução dele, o crescimento dele no banco. Isso é lindo, é maravilhoso, porque a gente também tem essa oportunidade de ver as pessoas crescendo. As pessoas, eu vi o Jefferson, inclusive, é interessante que a gente estava num evento de Diogo, também, que é um grande amigo nosso lá, de Sergipe, AD, né? E a gente lá conversando, o Jefferson estava conversando com o seu Menezes. Sim. Né? E Jefferson falou, conversando, e a gente conversando bastante lá. Aí Jefferson falou, rapaz, e Jefferson me apresentou o seu Menezes. Seu Menezes, eu quero apresentar um fenômeno do consignado. Um dos caras que mais, claro, que eu acho que, né, eu acho que não estava muito bem. Ele falou pouco, né? Falou pouco. Mas enfim, eu fiquei tão feio. O Jefferson, e eu vi os olhos brilhando dele, ele falando de mim para ser um grande personagem, um dos maiores, consignado dos maiores, um cara vencedor que eu tive a honra de conversar mais de hora com ele. Foi mais de uma hora conversando com ele, o cara ficou meu amigo ali. Né? Além de vencedor, um cara que é do jeito que nós falamos no início, cara que é um cara que prosperou outras pessoas. Transmite paz e
E aquilo, Ajudou várias pessoas. cara, né? Hoje- foi um momento maravilhoso. Mas assim, eu achei tão lindo a forma que Jefferson me apresentou. Então, assim, é um cara que está no nosso coração. Então, enfim, a gente fez muitas amizades. Verdade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu costumo dizer ao pessoal, galera, é muito bom trabalhar com o que você gosta e ao lado de pessoas que você realmente ama, que você gosta. Então, assim, é muito leve. Né? Aquilo que a gente falou na rota que a gente fez por aqui, foi almoçar com um parceiro, a gente voltando. Disse, rapaz, o que a gente faz é muito bom, velho. Saí daqui de Natal, foi visitar um parceiro, comeu um carneirozinho assado, almoçou, Verdade. conversa boa, fez negócio, almoçou bem, uma sobremesa, tomou um café, voltou, ar-condicionado. Esse Também podcast, você... esse podcast ele maquia a realidade, né? Não, mas... Essa é a parte boa. Não, mas tem partes, por exemplo... Essa é a 3h30 da parte manhã, boa. 3h30 da manhã acordar, correr o risco da Luiz tem um Não. grande problema de Essa é a lactose, parte boa. por exemplo. Maria. Quantas vezes eu com o Quantas Luiz vezes? na estrada, ele diz, eu tô me cagando. Eu, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, me espera, a cidade tá bem ali pertinho. Não. Não dá não. E eu Não parava dá o carro não, parava. e ele correr já arranhando as calças pra se cagar atrás de um mato. Muitas vezes. Assim, tem muita Isso, coisa. é a isso parte acontecia boa. quase toda viagem. Toda viagem. Essa Era é a parte incrível. Eu boa. acho que eu dizia assim, Luiz, você tá brincando comigo, né? Pô? Você escolhe pra cagar no mato. Você gosta de cagar no mato. Você tem um desejo de cagar no mato. E uma vez aconteceu, foi fantástico. Vamos mudar o assunto aqui. Pera Quando aí, entra Júlio, nesse calma. assunto de bosta, Não. rende demais, velho. Não, peraí, é só uma história, porque eu acho que Acho que é fundamental compartilhar algo tão importante. eu vou Não, falar é muito e importante. o editor ele pode colocar ou não, porque assim, essa parte boa que Thales conta, a gente senta na beira do açude de São Gonçalo, lá no restaurante. Verdade. Não pode falar o nome não, né? Porque não tá patrocinado, né? Então, um pode, belíssimo pode falar. restaurante, Lindo, muito bom. como um peixinho, tá tudo. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Acordar de 3h30 da manhã, 4 horas da manhã pra Quantas ir. vezes, madrugada? Pegar a estrada à noite, risco, tanto na ida quanto na volta. Sexta-feira, Acidentes. saí. Participamos do Sexta-feira- acidente, inclusive eu tava com o Luiz. Nós Sexta-feira, bateu num cavalo, deu perda total no carro. Graças a Deus, Nunca aconteceu um nada. livramento grande. Não precisa ir Ninguém muito teve longe, nenhum não. arranhão. Tem um Graças arranhão, a Deus é Deus. fiel. Não graças precisa a ir Deus. muito longe, não. Sexta-feira a gente saiu de Lagarto, dá 870 quilômetros. Quantos quilômetros a gente E rodou? dirigiu até Natal. Graças a Deus, eu 10 tenho um horas- motorista particular. 10 adoro, horas e meia de estrada, 890 quilômetros. Amém. De Deus é bom. 6h30 da manhã às 7 da noite. 20 minutos. Vamos 20? Ah, então tem muita Eu coisa botei pra mais falar. meia hora. Bota, Eu botei cara. mais meia hora. Mas não de derruba a estante aí, não, viu, Thales? Por gentileza. cara. Chega, Alan, recompor a mesa. Vem Alan recompor a mesa e vai falar de alguma história. Espero que não seja de bosta também, né? Eu ia contar a história da bosta, mas vamos cortar, né? Vamos pra frente. Não, acho que é Eu importante. sabendo que tem. Que eu os pisei em intolerantes lamaçal, que eu à caí. lactose, Eu já Não, traço. não dá, não. o Inclusive, roteiro. esse que ele tá falando aqui vai aparecer em fotos. Né, em vídeo. Tem um vídeo, inclusive. tem um vídeo do lamaçal de Tenho. bosta? Você lá Eu saindo de voltando, dentro? eu dando Não, risada. tá bom, vamos mudar. Você Eu não voltando, acredito, não. Cagando no meio do mato. Meu Deus do céu, eu não acredito não. Aí tem como fazer Pare isso? com É, isso, pare com isso. A fala a gente vai jogando as imagens. Pronto. Que bom. Preciso de mais memórias pra lembrar de algum cenário. Então vamos falar do presente. Vamos falar. falando que aqui E a das gente nossas vai expectativas aparecer do algum. futuro, né? E aí, voltando aqui, né, ao que a gente já estávamos acabando de falar do futuro, né? A gente fez um salto, falamos um pouco do C6 Alto, que foi uma grande conquista. Deu uma está justificativa aí, né, do que é que eu faço. É isso, Júnior, inclusive, para quem, os curiosos, Júnior cuida do C6 Alto, e é algo maravilhoso, graças a Deus. Então, não pode falar muito também para não, né? Hoje em dia, você fala, pô, quer furar os olhos. Mas beleza, vamos cortar isso. Também tem essa parte da história, então né? vamos fazer um corte Mas aqui. como Deus cuida de tudo, Deus sempre cuidou, né? Porque não é crédito, é além do crédito. Exatamente. É a fé, é muita coisa que envolve a nossa vida, e acho que é importante que todos que estão assistindo entendam isso. O seu negócio ele não pode ser movido pelo que você vende, pelo que você faz, mas ele tem que ser movido por algo muito maior, que é o propósito que nos guia. Além de Deus acima de tudo, nós temos que ter um propósito. Então hoje, quando a gente olha para tudo... Peraí, você chiou de novo. Pode parar. Ele, quando ele incorpora, ele começa a chiar aqui. Tudo que aconteceu, tudo que passou, é porque eu fico emocionado mesmo. Mas não precisa chiar. A gente vê o quantas pessoas foram alcançadas pelos nossos sonhos. sim. Amém. Isso é Quantos verdade. funcionários, quantos colaboradores tiveram seus sonhos realizados e têm seus sonhos realizados, estão conosco, claro, merecedores, fazem e exercem sua função de forma maravilhosa, mas porque também sonhamos. E esse sonho realizou o sonho de outras pessoas. Então, a Sem gente... hipocrisia nenhuma, né? Pelo menos eu falo aqui tranquilamente.
por vocês também, que a gente fica feliz em ver a evolução das outras pessoas, né? Exatamente. Positivo. Então, assim, eu acho que isso é... De coisas simples, né? Coisas Às simples, vezes, no exatamente. início era comprar uma sandália, trocar um celular, Fazer fazer uma uma viagem, viagem, né? isso. Fazer aquisição de alguma coisa, porque a gente Trocar sabe que é de fruto do carro. trabalho, né? A gente sabe que é fruto do trabalho. E nós também já estivemos no lugar do outro, né? Positivo. A gente também já viveu isso. E nem todo mundo torce por quem está ao seu lado ou abaixo de você na mesma intensidade. E é uma das coisas que a gente sempre se preocupou em ter, porque é a verdade da nossa relação, né? Não adianta de nada a gente ir construindo e querendo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não cresçam junto com a gente. Não tenham, vamos dizer assim, essa experiência de evolução que a gente estava tendo, que era fruto do nosso trabalho, né? Porque a gente tem o prêmio do resultado, mas a gente tem todo o risco. Então a gente corre dentro dessa realidade que às vezes a pintura do empresário ela é realizada como um explorador, né? Ele contrata, ele compra a hora do colaborador, mas todo mundo esquece do que acontece em todo o bastidor. Desde a venda, da montagem do negócio, de acreditar que aquilo vai dar certo, de engajar todo mundo no mesmo propósito. Então, às vezes as pessoas elas se perdem dentro dessa situação e nós, enquanto empresários, né, hoje, nessa experiência de 6 anos, a gente não quer só colher o benefício, mesmo tendo risco. A gente quer que as pessoas também colham esse benefício para que tudo faça sentido, né? E as vidas terminem sendo impactadas e a gente fique feliz com isso também. Que é o propósito, né? Porque tem algo que... Eu estou fazendo provocações aqui, mas vocês podem me interromper, que aqui a gente está batendo papo. É podcast, meu amigo. O que mexe, não, o que mexe fuder mesmo. enche meu coração é justamente isso. Por quê? Porque quando você está numa necessidade, você quer resolver a sua necessidade. Você pensa no dinheiro. Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Estou falando da minha experiência Fala pra câmera pessoal. então. Sai um corte. Você tá lá com um problema, uma dificuldade, você tem uma necessidade, você quer resolver sua necessidade. E a maioria das necessidades estão ligadas ao quê? Ao financeiro. Ou você ou tem uma doença, como é que você precisa de quê? De uma solução financeira. E sempre que você busca e corre atrás da necessidade, você não alcança o sucesso. Isso eu aprendi com a vida, claro, com a palavra de Deus, que sempre me carregou, né? Para quem não sabe, eu já fui pastor, na frente passei por vários estados sendo missionário, e muita coisa que eu passei me forjou nesse sentido. Então, assim, hoje, como uma pessoa bem-sucedida financeiramente, eu vejo que o que me levou ao resultado não foi a necessidade de alcançar o dinheiro, mas a necessidade de viver o propósito. Sim. Porque quando você vive o propósito, é muito fácil falar. Talvez alguém diga assim, é fácil falar que ele está lá, né, é um empreendedor, tal, de sucesso. Não é fácil. Não estou falando só porque eu estou aqui. Porque eu já estive em lugares que a minha necessidade era muito grande. Né? Como eu já falei aqui no início, né, nós não iniciamos o negócio, cada um tinha a sua necessidade, eu tinha a minha, mas todos tinham a sua necessidade. Mas o que me move mesmo é o propósito. E quando você faz realmente o que ama para ajudar as pessoas, por exemplo, aonde eu passo, aonde nós passamos, nós deixamos amigos. Criamos amizades espetaculares. Eu tenho amizades com parceiros que não tem como você separar disso. Né? Aqui é um profissional. Não, quando você cria laços. Mas por quê? Porque é o propósito, você ajudar pessoas, você ver que o seu sonho realmente está realizando o sonho de outra pessoa e se dá um prazer muito grande. E tudo que você faz com prazer, quando você persegue o propósito, as coisas começam a acontecer na sua vida. Aí a sua necessidade é preenchida. E aí eu costumo dizer isso por quê? Porque Deus não responde necessidade, Deus responde propósito. Se Deus respondesse necessidade, vocês concordam comigo que ninguém passava fome, ninguém tinha problema de saúde? Não, Deus responde propósito. Por isso que a fé é o que move os céus, é o que move Deus. Né? Então, a fé é justamente a expectativa que você cria em realizar algo que tenha realmente um propósito. Todas as coisas, o próprio Carlos iniciou falando aqui, em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito, ele move. Então, quando você alcança o sucesso também, a tendência é o quê? É querer relaxar. Por quê? Porque o seu foco era o quê? Vencer a necessidade. Vencer a necessidade, eu paro. E aí, o que acontece?
vem a necessidade Volta de a novo. necessidade, talvez a mesma, né? A mesma necessidade. Então, quando você trabalha o propósito, não, por mais que você tenha, quanto mais você tem, mais você quer realizar o seu propósito, que é o quê? Ajudar pessoas, resolver o problema de pessoas que estão precisando da sua ajuda. Por isso que o podcast também é muito importante. Não é uma coisa que a gente quer se promover, a gente quer devolver o que Deus nos deu. E, na verdade, eu acho que essa era a minha maior preocupação, e a gente estava falando sobre esse projeto aqui. E a minha maior preocupação é qual é o propósito desse bate-papo, né, desse podcast. Então, quando você me trouxe isso, não é mostrar para as pessoas que estão iniciando talvez um trabalho, ou um parceiro que está lá com dificuldade na loja, pensando em desistir e tal, enfim. Quando eu entendi o propósito, aí eu disse, não, de fato faz sentido e eu faço questão de participar. E eu vou além disso aí que você falou. Eu acho que quando você coloca na sua cabeça que você vai fazer qualquer coisa visando só dinheiro, esse dinheiro nunca chega. Nunca, nunca. Eu falo isso por experiência própria, né? A gente já discutiu isso várias vezes no início. Quando você faz qualquer coisa, dinheiro, pensando só no resultado financeiro daquele negócio, eu não vou ser hipócrita dizer que dinheiro é ruim. Não mais. Tá? Isso aí, se eu estivesse falando aqui, eu seria... Mas quando você faz qualquer coisa buscando só o dinheiro, esse dinheiro ele nunca chega. Nunca. Acho que Júnior foi o que mais falou isso desde o início da empresa. Não é necessário a gente correr somente atrás do dinheiro. A gente tem um propósito, sempre teve, e eu acho que a nossa evolução foi porque nós fizemos o trabalho da forma correta. Como tinha que ser feito. Se fosse só pelo dinheiro, a gente não tinha evoluído. E eu acho que o que vem abençoando todos os dias é justamente isso, né? Quando eu iniciei aqui, eu falei que sem hipocrisia a gente ficava feliz com que as pessoas que estavam do nosso lado evoluíssem, que realizassem os sonhos, que fosse uma viagem, fosse uma troca de um carro, fosse a compra de uma moto, enfim. Eu de fato fico muito feliz em poder participar daquele sonho de alguma maneira. Hoje a gente tem colaborador lá da empresa que faz uma viagem, posta, diz, pô, que massa. Bacana. Tem uma colaboradora, exemplo, que compra, sei lá, um carro novo. Eu disse, bicho, eu me sinto parte daquilo, não que eu realizei aquele sonho dela, né? Mas eu fui talvez um instrumento que fez com que ela realizasse uma ferramenta que realizasse aquele sonho dela, e assim, eu fico muito feliz com isso, de verdade mesmo. Tem que ficar. Isso é de fundamental. certa forma, fazemos parte desses sonhos. E é fundamental, é o que nos move. Com certeza. E é o que vai nos levar sempre além. O propósito é fazer com que a Valor Promotora realmente valorize. Eu estou falando Valor Promotora aqui, mas não vai além disso, né? Como o próprio nome fala, não vai além. Mas a gente está aqui trazendo a Valor como um exemplo também. Nós usamos também a Valor Promotora como uma mola propulsora para realizar sonhos. Então é isso que a gente quer. Não só os nossos, né? Isso, exatamente. Não só os nossos, mas também com aqueles que se juntam e se tornam família. Acho que é muito Lembrando que a gente abriu a empresa pré-pandemia, né? A pandemia, acho que um ano depois, 2020 foi pandemia. Abrindo em 2019. Um ano quando talvez a gente achava que ia respirar financeiramente, pandemia. Enfim, não atrapalhou em nada, foi melhor para nós. 6 de maio de 2019. De maio. Foi o primeiro dia da operação. 6 de maio. Aí começou os preparativos uma semana antes. Né? Uma semana antes. Positivo. Mas é isso, eu acho que importante. Questão do horário aí. Né? Quero também já agradecer a todos que estão nos vendo aqui. É apenas o primeiro episódio, né? A gente vai ter muitos episódios, vamos ter muitos convidados que vão estar conosco. E aí a gente vai trocar essa ideia, vamos aprender, né? Também muita coisa aqui. Com certeza. Eu acho que a vida ela realmente é um aprendizado eterno. Então, seja bem-vindo ao Além do Crédito. Acabou.